No capítulo 3, hoje vamos para o verso 2. Diz assim, Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. O 2 iremos repetir 3 vezes. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabemos de que havemos de receber maior juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz também de refrear também todo o seu corpo. Versículo 2 duas vezes. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão, capaz de refrear também todo o corpo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, dito isso, eu queria apenas, para ser breve, trazer um comentário de um puritano chamado Matthew Henry a respeito desse versículo 2. Todos fomos ensinados a governar a nossa língua, a fim de nos mostrarmos pessoas perfeitas e retas, e que têm total domínio sobre si mesmo. Aquele que não ofende em palavra, não só provará ser um cristão sincero, mas um cristão bem aperfeiçoado e maduro. Pois a sabedoria e graça que o capacitam a governar a sua língua, o capacitarão a governar as suas ações. E dito isso, só para trazer um versículo para estar harmonizado, Provérbios 4, 23, porque se da boca, o que sai da nossa língua vem do nosso coração, e Provérbios 4, 23 vai dizer, sobretudo, esse é um dos conselhos para mim mais profundos que a Bíblia traz, sobre tudo que se deve guardar, guardem o coração, por quê? Porque ele procede às fontes e saídas da vida. Amém, irmãos? Vamos continuar comigo aqui. Hoje quero trazer uma palavra para os irmãos. O pastor Bruce me confiou isto. Espero que os irmãos sejam edificados. Eu gostaria de fazer uma breve oração e assim a gente prosseguir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos aqui por este culto. Continua conosco através do Teu Espírito. Ó Deus, iluminando o nosso entendimento, ampliando nossa compreensão, abrindo nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Opera em nós, ó Deus, o Teu querer, o Teu realizar, segundo a Sua boa vontade. A despeito, Senhor, das minhas fraquezas, das fraquezas de todos aqui, se apieda de cada um de nós, ó Deus, e abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos ensina, Senhor, a fim de que ensinemos a outros, a fim de que avancemos, Senhor, o Teu reino e o Teu evangelho. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não foi programado, mas continuaremos com a EBD, pois será a sequência do assunto que o irmão Diego comentou, ou um fragmento dela. E vamos falar hoje, irmãos, a mensagem do Evangelho. Eu acho que os tempos que estamos vivendo, o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 10, conhecendo o tempo, que visto que já é hora de despertares, do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, é chegado o dia, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E a gente tem vivido esses tempos, conhecimento de todos, o que temos visto no país, a queda moral do país, das instituições, dos governantes, etc, etc, etc. Vemos também a igreja com todo esse cenário, muitas vezes se posicionando bem, se posicionando mal, ora de forma omissa, ora de forma também muito extrema. Mas existe algo que, independente do governo, independente do que a gente venha viver, socialmente falando, existe algo que somente a mensagem do Evangelho pode tirar, que é o pecado no coração do homem, que é a queda. Só a mensagem do Evangelho é a cura, de fato, de uma sociedade, é o que transforma a sociedade e o coração do homem. Então, nessa ênfase que iremos abordar a mensagem do Evangelho, e muitos cristãos, eles tendem, como eu, muitos anos de
fiquei pensando, né? Quando eu falava assim, quero ir para uma igreja que quero ir para o verdadeiro evangelho, quero ouvir o verdadeiro evangelho, precisamos ouvir o verdadeiro evangelho, então isso martelou muito. E o verdadeiro evangelho, ele em si próprio não é toda a Bíblia. Ensinar sobre casamento não é o evangelho. Pode apontar para o evangelho, mas não é a mensagem do evangelho. Defender muitas pautas sociais, devemos defender, devemos nos posicionar, mas isso também não é a mensagem do evangelho. Então, o que é a mensagem do evangelho? É o que iremos discorrer, mas para isso eu gostaria de dizer o que não é a mensagem do evangelho. Então, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder e quero que os irmãos, quero muita atenção de vocês para que a gente juntos consiga acompanhar. O que não é o evangelho propriamente dito? Imposição, irmãos. Primeiramente, imposição. Não é imposição, é importante entender que a mensagem que você, eu ou nós compartilhamos não são nossas opiniões, e sim fato. O problema do homem não pode ser resolvido pela força ou coerção, reprimir. Sabemos que não podemos manipular para que o aceite e nem obrigar a ninguém a receber a vida. O evangelho deve ser oferecido e não imposto, não como uma imposição sobre as pessoas. E certo homem disse que o apelo para os cristãos, o apelo dos cristãos ao mundo não é viva os princípios cristãos, e sim você deve nascer de novo. Então essa é a centralidade, essa é a mentalidade que devemos caminhar. E iremos discorrer mais a respeito disso. 2 Coríntios 3, 6, 7, não precisam abrir, iremos passar por vários textos, espero conseguir remir o tempo. Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a salvação, ela vem do Senhor. O crescimento vem do Senhor. Devemos plantar, devemos regar, apenas oferecer o evangelho às pessoas. Segundo, testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Muitas pessoas também confundem bastante a mensagem do evangelho com testemunho pessoal. Contam de fato a sua experiência real da conversão, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus tem feito, às vezes até milagres, coisas realmente extraordinárias, que Deus responde o seu povo através da oração sim, apesar dessa loucura, né, do neopentecostalismo, dessa banalização do milagre de Deus, mas Deus sim, cremos que Deus atende respostas do seu povo em oração, através de Cristo, pelos méritos de Cristo, e para a glória dele. Então, testemunho pessoal, um testemunho bíblico da graça de Deus, com uma experiência real da conversão, tem muito em seu valor. Porém, ainda assim, não é a mensagem do evangelho. Testemunhos têm o seu valor e importância, porém, é o evangelho de Cristo que explica o porquê e como a mudança ocorreu. E um versículo que retrata isso, João 9, 25 e versículo 30 diz, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 30, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Aqui é aquela passagem épica de João capítulo 9, a respeito da cura do cego de nascença, algo extraordinário, algo sobrenatural, que Deus opera na vida daquele homem. Porém, aquele homem, naquela altura desse versículo, ele ainda não conhecia ainda quem era de fato Cristo. Porque nos versículos conclusivos desse capítulo é que o Senhor Jesus se apresenta para ele e ele crê de fato no Senhor Jesus. Então assim, ele ignorou os fariseus que tinham sua honra, ignorou as ameaças para testemunhar algo tremendo, o poder de Deus, mas nem ele próprio conhecia àquela altura o Senhor Jesus e também não era o Evangelho. Então, muitas pessoas confundem isso com a mensagem do Evangelho. Justiça social, irmãos. Alguns cristãos confundem ação social e movimento público com evangelização. Defender pautas como aborto, drogas, casamentos, economia liberal, valores comuns da família, tudo isso é válido, porém não é o evangelho. E nem é a atividade primária da igreja. Em todas essas questões devemos nos posicionar e são úteis e saudáveis para esta vida, mas nenhuma delas é o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso, de alguma forma, pode apontar, sim, para o Evangelho, mas não é em si mesmo a mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus nos comissionou.
Uma sociedade muda de fato quando o evangelho é de fato pregado, proclamado ou anunciado. Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz? Ele vai a outro país, ele está representando outro país. E nós vamos representando o Senhor Jesus Cristo, vamos representando outro reino, irmãos. Apologética, aqui também, apologética. Nada mais é do que a defesa da fé das doutrinas cristãs. Defender algumas verdades também não é o evangelho. Aqui há muita confusão nisso aqui. Defender por si mesmo temas como criacionismo, casamento, inferno, céu, inerrância da Bíblia, ou provar que a Bíblia é a palavra de Deus, em si mesmo não é ainda a mensagem do evangelho. O maior perigo da apologética, eu não estou trazendo uma negativa para que a gente não estude. A ideia é seguir a lógica de que não é a mensagem do evangelho. É sermos distraídos. O maior perigo da apologética é sermos distraídos da mensagem principal. Podemos estar com uma pessoa ímpia a respeito da criação e ficar somente nisso, irmãos. E não levar isso apontando, como o irmão Diego trouxe, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, como Deus salva um homem, como Deus trata ou lida com o pecado do homem. Então a gente pode ficar em si mesmo e Satanás nos distrair nesses assuntos e a gente não conseguir entrar ou evangelizar alguém. Os que já creram precisam estar preparados, né? Aqui um versículo de Pedro que fala, os que já creram, né, precisam, aí abre aspas e fecham, estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Devemos sim conhecer, estudar a apologética, a defesa da fé cristã, os nossos valores e princípios, mas em si mesmo não é ainda, irmãos, a mensagem do evangelho. Então, irmãos, dito isso, muitos cristãos, eles têm muita intenção, oram, têm boa vontade, às vezes até vão às ruas e tentam, né? Muitas vezes a gente vê pessoas bem intencionadas, entregam um folheto, falam até da palavra de Deus conosco, mas muitas vezes não é em si mesmo a mensagem do evangelho, e sim um fragmento dela. E o homem, o pecador, ele precisa entender a obra que Deus fez através de Cristo na cruz. E a gente vai para uma dinâmica dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, de como isso ocorre, e queria fazer uma rápida introdução sobre o evangelho, né, de Cristo, que diz assim, o significado do termo evangelizar vem do grego, né, euangelizo, evangelizar vem do termo euangelizo, e o substantivo evangelho vem do evangelion, que é do grego também. São palavras provenientes do grego que, passando pelo latim, chegaram ao nosso idioma de forma transliterada, significando as boas novas, né, para nós. Tornou-se um termo técnico para a mensagem essencial da salvação, irmãos. O uso destas expressões é bem antigo na língua grega. Então, assim, essa mensagem, essa palavra aparece 98 vezes na palavra de Deus. Evangelho aparece 98 vezes, irmãos. Vamos aqui para o próximo tópico. O conteúdo do evangelho é claramente definido no Novo Testamento. É a mensagem proclamada e aceita da igreja cristã, pois foi recebida por todos os crentes, defendida por seu raciocínio, constitui uma parte vital de sua experiência, é histórica em seu conteúdo, bíblica em seu significado e transformadora em seu efeito. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo disse, né, Romanos 1,16, que pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o quê? Poder. Então, ou seja, essa mensagem contém o poder do evangelho. Claro que é pela graça de Deus, é pela ação soberana do Espírito Santo que atua no coração dos homens, mas o conteúdo é essa mensagem, irmãos. E foi essa mensagem que o próprio apóstolo Paulo vai discorrer na Epístola aos Romanos. Capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar sobre a depravação total, muito foi citado aqui pelo nosso irmão Diego, depravação total do homem. Então, dali ele vai discorrer toda a dinâmica do evangelho até chegar em sua conclusão. E ela é modificada por frases descritas, o evangelho. E aqui vamos para alguns testes bem rápidos. Não precisam você abrir, porque são muitos versículos, para que a gente possa ir de fato para a mensagem do evangelho. Diz assim, Marcos 1,14 e Romanos 15,16 diz, o evangelho de Deus. Marcos 1,1 e 1 Coríntios 9,12, o evangelho de Jesus Cristo.
Marcos 4, 23, 9, 35, Mateus 24, 14 diz, o evangelho do reino. Atos 20, 24, o evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 4, 4, o evangelho da glória de Cristo. Vocês perceberam? Sempre tem um artigo definido o, não tem um evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, que diz que maravilha-vos que passasseis tão depressas daquele que vos chamou para o evangelho, o qual não há outro. E se alguém pregar outro evangelho, além daquele que já está posto, que seja amaldiçoado. Então a distorção dessa mensagem, que pode salvar os homens, é de vital importância para cada um de nós, irmãos. Entende agora porque existem tantos e tantos falsos profetas que enganam as almas constantemente por não saberem e por serem reprovados em si mesmo para estarem pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, note também um artigo definido o, como eu chamei a atenção, o evangelho. Então só existe um. E isso vem da mesma ideia de João 14,6 também, como foi lido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é uma verdade, um caminho, uma vida, poderia ter 2, 3, 4, ou seja, então o Senhor Jesus traz a exclusividade dessa mensagem, a exclusividade do Evangelho, irmãos. Então, irmãos, dito isto, ainda tem outra referência, o Evangelho da Paz, Efésios 6,15. Então, notem que é uma mensagem, irmãos, e vamos discorrer essa mensagem aqui. A mensagem do Evangelho, ela começa, primeiramente, irmãos, com a depravação total do homem. A boa notícia, que é o Evangelho, não começa com ela em si mesma, com uma boa notícia, ela começa com a má notícia. Dizer e apontar que os homens são pecadores. Dizer e apontar que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. É assim que nós devemos primeiramente abordar os homens, nossos familiares, colegas de trabalho, amigos de faculdade, vizinhos. Primeiro abordar e falar que começa com a má notícia. E de fato é uma má notícia para a nossa natureza. Ouvir dizer que somos pecadores, que somos mentirosos, que nos prostituímos, que somos idólatras, que somos injustos, que somos avarentos e etc. Ou seja, devemos abordar as pessoas dessa forma. Primeiramente, depravação total do homem. Muito foi lido aqui nesta manhã, na escola dominical. E vamos para Romanos 3, 23, que vai dizer assim. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ou em outras traduções, carecem da glória de Deus. Todos pecaram, irmãos, todos nós, todos os nossos filhos, toda a raça humana caiu em Adão, irmãos. O vírus do pecado se alastrou em toda a raça humana. Ou seja, então devemos abordar que a humanidade ela está em queda, ela caiu nos seus pecados, ela caiu junto com Adão. Então, ou seja, sem exceção, todos, não inclui ninguém, todos pecaram. Sabemos que somente Cristo, em carne, ele foi justo, perfeito, sem mácula e sem pecado. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não foi vários pecados, como os milhões que eu cometo e vocês cometem, e os ímpios cometem. Ou seja, foi apenas um pecado, foi suficiente para Deus banir e varrer toda a raça humana, irmãos. Salmo 51, versículo 5, vai trazer a ideia desde o nascimento. De um ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Então, independente das obras, devemos dizer que eles são condenados não por fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas simplesmente por nascer. Todo homem que nasce, ele já nasce condenado. Então, essa é a dinâmica, essa é a primeira abordagem, a depravação total do homem. Isaías 64, 6, como lemos aqui, todos nós somos como imundo e as nossas justiças são como trapo da imundícia. A ideia de comparar as nossas boas obras, como foi bem colocado pelo nosso irmão Iego pela manhã, mais cedo, a ideia do pano ali misturado ali com sangue da menstruação da mulher, trapos de imundícia, imundo, a ideia do imundo, traz a ideia do leproso, um homem cheio de feridas, cheio de pus jorrando do seu corpo. Essas são as nossas boas obras em Cristo.
E essa é a abordagem, primeiramente, é uma mensagem que vai incomodar os ouvintes, é a mensagem que vai trazer incômodo à natureza humana, porque vai de encontro ao nosso ego. É assim, primeiramente, irmãos, esse primeiro tópico, a depravação total do homem. A boa notícia começa com a má notícia, irmãos. Então, dito isso, vamos agora para o caráter de Deus, a justiça e a santidade, irmãos. Abacuque 1,13 diz: Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Que implica para o pecador perdido continuar pecando deliberadamente? Ele vai ofender a santidade de Deus. Ele vai ofender a glória e a justiça de Deus, que são dois atributos que estão totalmente interligados. A justiça de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3 ao 6, vai trazer aquela épica passagem da visão que o profeta Isaías tem do trono da glória de Deus, e ele vê ali dois atributos, a santidade, e ele vê também a justiça. E diz que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus, ele é santo. Os pecadores precisam aprender, as pessoas lá fora precisam aprender que Deus é santo, e que o pecado dele vai contra a santidade de Deus. Salmo 11, versículo 7, lemos aqui, Salmo 11, versículo 7, que vai falar sobre outro atributo de Deus, que é a sua justiça, irmãos. Diz assim: porque o Senhor é justo, justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E 7:11, né, fazendo um contraste aqui, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Irmãos, Oséias capítulo 4, se eu não me engano, diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, onde há só mentir, perjurar, homicídio sobre homicídio, prostituição e etc. Ou seja, será que isso mudou daquela época para a nossa? Não, muito pelo contrário. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a promoção da injustiça, a promoção de inúmeras leis que vão de encontro com os princípios e valores que a palavra de Deus nos mostra. Então, voltando à dinâmica da mensagem, primeiro, trazer a má notícia ao coração dos homens, mostrar para os homens que são pecadores. Por quê? Porque eu não vim chamar justo, disse Jesus. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E como eles virão, como eles serão tidos como pecadores? Eu preciso apresentar o espelho da lei de Deus para eles. Quando eu apresento o espelho da lei de Deus para os homens, eles vão ser, ao menos, porque isso está na soberania de Deus, salvar ou não salvar, não está no nosso alcance e mérito, é o Senhor que salva, é o Senhor que abre o coração do homem. Ou seja, nós aqui, irmãos, vamos proclamar, isso vai de encontro com a natureza humana, eles precisam ver, saber que são pecadores. Então, muitas vezes a gente inverte essa ordem, já falamos do amor de Cristo, abordamos tal tema, e muitas vezes a pessoa não tem senso de indignação nenhum, sai tranquilo e segue a sua vida e não muda nada. Muitas vezes, quantas vezes já saímos assim, abordamos assim, falamos dessa forma. E aquele velho ditado, né, que até quando eu não cria, dizia, muitas pessoas iam na minha porta e diziam: Jesus te ama, mas aquilo não tinha efeito nenhum em mim, não causava nada em minha consciência, irmão. Ai, que bom, eu sou assim, Jesus continua me amando, glória a Deus, na ignorância. Então, assim, irmãos, esse aqui está a santidade e a justiça de Deus, irmãos. Então, irmãos, que possamos, primeiramente, ter isso em nosso coração, saber apontar o espelho da lei de Deus para os homens. Eles precisam saber que são pecadores, para que eles vejam o perigo que eles estão correndo. Os pentecostais diziam que era o inimigo. Pode falar? Liga. Ok. Pronto, irmãos. E dito isso, irmãos, ou seja, primeiramente, recapitulando, os homens são pecadores, apontamos o espelho da lei de Deus para eles. Dizemos que eles estão perdidos nos seus pecados. Ou seja, logo após isso, apontamos o que vai significar isso. Vai ofender a Deus. Lembra Davi? Pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ou seja, Davi ali pecou com Batseba.
Mas ele nem menciona no Salmo 51 Batseba. Ele está ali primeiramente, óbvio que eu acredito que sim, ele depois, em seu coração, opinião minha, que ele sim pensou em Batseba. Mas ali ele descreve e aponta, irmãos, que o pecado ofende a Deus. Então por isso devemos primeiramente mostrar que os homens estão perdidos e que os seus pecados ofendem, apontam ofendem a santidade e a glória de Deus. Provérbios, irmãos, 17:15, vai trazer um grande dilema que a Bíblia põe diante da humanidade. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o perverso e o condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, aqui está um grande dilema, Gênesis 18:15 também. Gostaria que os irmãos pudessem ir lá em Gênesis capítulo 18 e o versículo 25, perdão. 18:25. Gênesis capítulo 18, versículo 25 diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça ao juiz de toda a terra. Ou seja, irmão, mais uma vez, a justiça de Deus está em evidência. Aqui estamos diante de um grande dilema, como está em Provérbios 17:15, que como é que Deus então vai salvar o homem? Como que Deus vai salvar? Como é que Deus vai salvar o homem sem deixar ele de ser justo, irmãos? Como isso vai ocorrer? E isso nós aqui, irmãos, estamos apontando para a dinâmica da evangelização. Apontar os pecados dos homens, mostrar que eles ofendem a Deus e que só há uma forma deles serem salvos, apontar para esse único caminho. Aqui estamos discorrer, irmãos, esse enredo dessa mensagem do Evangelho, que contém essas doutrinas salvíficas, como justificação pela fé, a doutrina do pecado, o amor de Cristo. Então tudo isso está contido, essas doutrinas essenciais da fé cristã. Nelas estão contidas a mensagem do Evangelho, irmãos. E o que é que Deus fez, irmãos? O que é que Deus fez? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, irmãos: a resposta de Deus para o homem. Pomos diante do homem, dos homens, o dilema. Como eles podem ser salvos, irmãos? Como eles podem ser salvos? E o que Deus fez? A ação de Deus, né? O que moveu? O que é que Deus fez? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele que em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Agora afunilamos, agora apontamos para Cristo, agora nós levamos os pecadores, as pessoas que ainda não creram, a sua necessidade de um Salvador. Eles se veem pecadores, eles se veem perdidos, eles veem que ofendem a Deus, que o Deus que eles acham é um Deus da sua imaginação, que acha que Deus está com eles sempre, independente do que eles façam. Irmãos, nisso a consciência deles podem começar a serem tocadas, mexidas. Por quê? Porque eu sou um pecador. É como o filho pródigo disse, né, na parábola, e caindo em si, ou seja, convicção do pecado. Olhe na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando o povo de Deus pecava, quando os homens pecavam, eram cobertos de pano de saco em cinza, sinal de humilhação, pois eles sabiam a qual Deus eles estavam ofendendo, pecando, irmãos. Então, essa é a dinâmica da mensagem, ou seja, Deus foi motivado pelo seu próprio amor. Deuteronômio capítulo 6, verso 16 vai dizer, 7, diz assim, o Senhor não tomou, né, não teve amor por si próprio de Israel, irmãos. É como se Deus estivesse assim, eu te amei porque eu te amei. Não tem nada a ver com vocês, tem tudo a ver comigo. Então o amor de Deus, devemos também dizer da justiça, da santidade, da depravação total do homem, mas também apontar agora que Deus também é amor. E precisamos explicar como é esse amor. Lemos em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Agora vamos para 1 João capítulo 4, versículo do 8 ao 10. 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 10. Diz assim, irmãos:
Nisto consiste o amor. Ele vai dar uma definição, 2 pontos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, irmãos, parte B do versículo 8 diz: pois Deus é amor. Aí devemos apontar para isso, apontar para esse amor, mostrar esse amor aos homens. E de que forma é esse amor? Aí o coração dos homens podem se abrir, sabendo, cientes de que são pecadores, tendo convicção dos seus pecados, sabendo que estão ofendendo a glória de Deus. Talvez não será por isso que muitas pessoas que a gente já parou, já ensinou, já discipulou, familiares, amigos, vizinhos, e não se vê. Talvez não falhamos nessa mensagem, talvez não falhamos da maneira e da dinâmica de apresentarmos o Evangelho a elas. Então, João 3,16, como foi pregado pelo irmão Mateus no domingo passado, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mostramos e apontamos o amor do Salvador por elas, o amor de Cristo, que Cristo fez na cruz. Essa é a definição do amor. E João capítulo 10, 18, vai dizer que, vou abrir, irmãos, capítulo 10, versículo 18, olha que versículo tremendo da palavra de Deus, que diz assim, 17 e 18, por isso o Pai me ama. João capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então apresentamos agora o amor de Cristo a essas pessoas que já ouviram que são pecadoras, já sabem que estão perdidas, já sabem que seus pecados ofendem a glória de Deus, já sabem que estão completamente mortas e que não há salvação fora de Cristo além delas. Então a gente põe uma lupa e afunila isso, irmão, com essas pessoas. E Isaías 53, versículo 10, irmãos, mais uma vez vai falar daquilo que Deus fez e do amor de Deus ali naquela cruz. Versículo 10 do 53, versículo conhecido de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Até aí a parte A. Ou seja, irmão, que devemos dizer aos homens, aqueles que ainda não creram, que mata Jesus na cruz não são os romanos, é a ira de Deus, foi o cálice, como foi abordado hoje pela manhã. O próprio Deus mata o seu próprio Filho para não matar os seus escolhidos, irmãos, os eleitos de Deus. Ou seja, devemos apresentar isso aos homens, eles precisam saber disso. Muitas vezes na Páscoa, agora mesmo no Natal, por exemplo, põe os filmes de Jesus, todo aquele sofrimento externo, mas existe algo muito mais profundo e espiritual nisso, irmãos. Então, ou seja, mostramos esse amor, mostramos que Cristo entregou a sua vida para resgatá-lo dos seus pecados. E qual é a reação então, irmão, do homem? Qual vai ser a reação, qual pode ser a reação dos homens diante dessa mensagem, irmãos? Qual vai ser a reação? Novamente o Salmo 51, versículo 4, 51, versículo 4 diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, a reação agora do homem começa o arrependimento, irmãos. O arrependimento no coração do homem. Primeiramente, saber que ele pecou, saber que ele transgrediu a palavra de Deus, saber que ele ofendeu um Deus, não um Deus imaginário da cabeça dele, mas um Deus que é santo, um Deus que é justo e um Deus que é amor, um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Olhe lá, irmãos, Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. A pregação do apóstolo Pedro.
Atos capítulo 3, versículo 19. Envolve dizermos isso, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aqui o apóstolo Pedro insta com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que estavam ali, com aqueles povos, e aqui ele traz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 19, versículo 18 e 19, irmãos, seguindo, já passamos, né, na nossa leitura esses versículos aqui na igreja de forma conjunta, vai trazer também essa ideia. Olha o que aconteceu em Éfeso, irmãos, através da pregação, do discurso e do ensino do apóstolo Paulo. Diz assim, 19, 18 e 19. Atos 19, 18 e 19, irmãos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É isso, irmãos, que a mensagem do Evangelho faz quando Deus age no coração do homem. Crê na mensagem, confessa os seus pecados, denunciando publicamente as suas próprias obras. E o contexto aqui é de idolatria, feitiçaria, inúmeros ídolos aqui, irmãos. Uma prostituição de forma cultuada naquela época. Ou seja, também, versículo 19, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O que é que pode ocorrer? Arrependimento no coração do homem. Arrependimento, ou seja, e aqui mostra em obras, ou seja, queimaram os livros que custaram 50.000 denários, era muito, mas muito dinheiro naquela época, irmãos, muito dinheiro, ou seja, calculados, confessaram, publicados. É como se hoje pregarmos e uma pessoa que é injusta devolver o dinheiro daquele que ele defraudou, como Zaqueu em Lucas capítulo 19, é como em Mateus 3,8, que vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento é evidenciado quando essa pessoa ouve a mensagem do Evangelho, se vê pecadora, vê que seu pecado ofende a Deus. Nós trazemos esse grande dilema: como Deus pode te salvar, levar ela a pensar, a refletir, e após isso mostrarmos o amor de Cristo. E diante do amor de Cristo, pode ser sim, irmãos, gerado isso, como foi gerado aqui para esses homens. Muitos dos que creram vieram confessando, está vendo? Não teve imposição, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, talvez pegando ali numa fogueira e trazendo seus livros, seus materiais e queimando. Eu não preciso mais disso. Se o cânon tivesse fechado, eu preciso da Bíblia agora, preciso da palavra de Deus agora, irmãos. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Eu não preciso mais dessa roupa sensual, eu não preciso mais de ouvir mais essas canções, essas músicas que não glorificam a Deus. Eu vou tocar fogo nesses CDs, coisas do tipo, irmãos, que só estou citando algumas aqui. Ou seja, eu vou perdoar o meu familiar, inúmeras obras, o arrependimento depois da pessoa ouvir a mensagem do Evangelho. E diante disso, irmãos, o homem ele pode crer, e crendo ele tem a fé, a esperança, a paz, o amor e a glória, irmãos. É isso que implica a mensagem do Evangelho a ser proclamada, a ser pregada, e levarmos essas pessoas ao Senhor Jesus através da mensagem do Evangelho. Efésios 2,8 vai dizer um versículo muito conhecido de todos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé é um dom de Deus, não temos fé em nós mesmos. Ou seja, a fé é um dom de Deus, é uma graça de Deus que Deus concede ao homem. Fé salvadora, fé que se lança e que crê. O verbo crer implica colocar minha confiança e depositar minha confiança em alguém, e somente Cristo devemos apontar para essas pessoas. Não são nos governos, não são nos príncipes, não são nos reis, os filhos não são nos pais, mas no Senhor Jesus Cristo, na pessoa e obra de Cristo. É a fé dada por Ele, irmãos. Pela graça sois salvos, ou seja, a fé é que me leva, irmãos, a isso, a fé salvadora. Como está em Hebreus 12, e olhando o quê?
para Jesus, o autor e consumador, o início e o fim, aquele que consome. Então a ideia daquele versículo é olhar exclusivamente para Cristo, não para as boas obras, como foi citado pelo irmão Diego de manhã, não pela fé dos meus pais, não por tradição religiosa, mas somente e exclusivamente para a pessoa e para a obra de Cristo, irmãos. Tito 1 e 2, um versículo tremendo e belo, também traz aqui a questão da esperança. Que esperança é essa, irmãos? Esperança de salários melhores? Não. Esperança de um casamento perfeito? Também não. Mas a esperança está aqui, irmãos. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança o quê? Da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu os dos tempos eternos. É isso que uma pessoa ao crer, ela recebe. A vida eterna, devemos instar com as pessoas, conduzi-las a esse caminho, mostrar o caminho da vida eterna, irmãos. Ou seja, é a vida eterna. É a vida eterna, não é o aqui ou agora. Tudo refletirá na eternidade, irmãos. Então, primeiro, fé salvadora, Efésios 2:8. Tito 1:2, esperança. Um minuto. Esperança. Filipenses 4:7 vai tratar sobre a paz, irmãos. Filipenses 4:7, como foi pregado aqui, como foi ensinado pela manhã. Filipenses 4:7. Ao crer, o que é que ele recebe? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É diferente de Romanos 5:1. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Ou seja, com Deus, estávamos separados. Agora temos paz com Deus. E agora a paz de Deus vem habitar no coração depois que nós cremos, irmãos. Temos e recebemos essa paz. Olha que está em João 14:27, ele vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo tem a falsa paz, né? Então ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede em mim quem? Em Cristo. O evangelho trata-se das boas novas do Senhor Jesus, irmãos. Então essa é a mensagem que o mundo precisa, essa dinâmica, essa condução, nós precisamos apontar as pessoas para esse caminho, irmãos. É só dessa forma, porque o problema do homem não é físico, é espiritual, e só Deus que é espírito pode mudar, moldar e transformar, irmãos. E Jeremias 31, versículo 3, ele vai dizer que com amor eterno te amei, e com entranhas, e com laços de benignidade te atraí. Apontamos para o amor de Cristo. O homem, ele pode se arrepender, e ele pode receber, num piscar de olhos, a fé salvadora, ter essa esperança, receber a paz, o cancelamento dos seus pecados, viver agora em paz diante de Deus, e ter esse amor, um amor eterno, o amor eterno do Salvador. E algo também tremendo, nós recebemos Filipenses 3:20 e 21, irmãos. Diz assim, o que é que nós recebemos, qual é o benefício da pessoa que creu, quando ela ouve a mensagem do Evangelho. Filipenses 3:20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo, o qual que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Apresentamos isso para quem? Para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para as pessoas. Todas as pessoas têm a mesma necessidade, todas as pessoas precisam da mesma solução, irmãos, e tanto dentro quanto fora da igreja, não importando o tempo, não importando o quanto ela sabe até mesmo de verdades bíblicas, histórias bíblicas, mas talvez nunca foram colocadas diante dessas verdades aqui da palavra de Deus, irmãos. Então, nossa pátria está nos céus, ou seja, recebemos a herança de Cristo, os céus,
recebemos uma glorificação, que é o nosso último estágio, apontamos isso para as pessoas, colocamos isso diante de um namoro ilícito, uma bebida, drogas, sexo sem fim, adultérios, jogo sujo, e tantas coisas, com a imortalidade da alma, com a glorificação do corpo, de viverem eternamente com o Salvador, de nunca mais irem a nenhum velório, de nunca mais irem enterrar ninguém, de nunca mais ter doença, de nunca mais ter tristeza, de estar para sempre, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E o que é que diz na ressurreição de Cristo? Vai dizer assim, capítulo 15, irmãos, 1 Coríntios, é disso que se trata, irmão, a mensagem do Evangelho. Olha só, do versículo 1, deixa eu olhar aqui para não me perder, 5 já, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho, que vos anunciei, ou seja, uma mensagem, vos anunciei, o Evangelho anunciado, uma mensagem, ele põe uma lupa aqui, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Aqui ele vai discorrer a respeito da ressurreição. E aqui, irmãos, ele vai dizer, no versículo 50, irmãos, afirmo, a carne e o sangue não pode dar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Agora, versículo 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão com Cristo nos ares, porque convém com que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória, irmãos. É isso que se trata a mensagem do Evangelho, é apontar para isso, é o pináculo de tudo, irmãos, é o ponto mais alto, dizer para eles que eles poderão ter um corpo glorificado, habitar nos céus e enfim encerrar essa era terrena. Enfim, a gente, tanta injustiça dia e noite, a todo momento, injustiça sobre injustiça, as televisões e os meios de comunicação, todo entretenimento e fonte, derramando injustiça, derramando sangue, derramando mentiras, derramando confusão, Satanás orquestrando tudo isso, ou seja, uma sociedade totalmente caída que estamos vivendo. Ou seja, só o Evangelho, irmão, a compreensão dessa mensagem, a compreensão dessas verdades, a compreensão, irmãos, daquilo que Deus fez em Cristo, foi isso que encheu o coração de Deus, a mente de Deus, porque em Pedro vai dizer que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Não foi naquele momento, ou seja, aquilo estava no plano engenhoso e perfeito de Deus, a salvação dos pecadores. Ou seja, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho trazendo para a EBD, que foi bem colocada, a doutrina da justificação, é a grande espinha dorsal de tudo isso, irmãos. Ou seja, primeiro, fé salvadora ao receber o Evangelho. Tito 1:2, esperança. Filipenses 4:7, a paz que excede todo o entendimento. João 14:27, a paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz. Jeremias 31:3, o amor eterno de Deus. Filipenses 3:20-21, a pátria nos céus e um corpo transformado, irmãos. Ou seja, esses são os benefícios. E para concluir, irmãos, qual é o apelo, irmãos? É o apelo que a gente talvez muitos de nós, muitos de vocês viram. Vem aqui na frente, recebe a Cristo, deixa isso, deixa aquilo. Venha que vamos te dar algo, venha que você vai ter alguma coisa. E as pessoas não foram ensinadas essas verdades, elas viveram anos e anos e anos na igreja. Eu pude conhecer isso, eu tenho 10 anos na fé cristã, e inúmeros jovens que estiveram comigo, um dos poucos é o André, que congrega conosco, que permaneceu, muitos ficaram para trás. Por quê, irmãos? Talvez uma das causas e razões
nunca entenderam isso, irmãos. É por isso que é essa mensagem que precisamos ensinar aos nossos filhos, precisamos ensinar aos vizinhos, aos nossos parentes, precisamos estar com eles, não apelar para o princípio cristão. Eles nunca, um filho ímpio vai ser em tudo obedecer a vossos pais no Senhor. No Senhor o quê? Salvo. Ele não tem condição, ele não consegue pela força dele próprio, ele precisa ser levado a isso. Como um ímpio você vai falar que ele deve amar sua esposa, como Cristo ama a igreja? Se a natureza dele vai de encontro a isso, ele não quer servir, ele não quer amar, ele quer ser egoísta por natureza, como ele nasceu em pecado e vive em pecado, nunca isso vai ocorrer. Como vocês vão falar, como eu vou falar para uma esposa cristã, ou para uma esposa ímpia, ser submissa ao marido? Ela não sabe o que é submissão, porque ela precisa primeiro entender essas verdades, meus irmãos, é essa centralidade, essa verdade do Evangelho, da mensagem. Era isso que o apóstolo Paulo fazia as viagens, proclamava, pregava, as pessoas ensinando o Evangelho que ele recebeu de Cristo, irmãos. É isso. Ou seja, o nosso apelo é: vocês precisam nascer de novo. É o que Jesus fez em João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Essa é a maior necessidade, essa é a mensagem do Evangelho, que fala dessas doutrinas salvíficas: arrependimento, fé salvadora, justificação pela fé, os atributos de Deus. Todas essas doutrinas estão envolvidas, e uma das coisas um dos benefícios que o Evangelho traz, o apóstolo Paulo também fala aos Coríntios que é cheiro de vida para os que creem, e cheiro de morte, irmãos, para os que rejeitam. Que seja cheiro de vida para todos nós que estamos aqui e os que nos acompanham pela internet. Ou seja, irmãos, há uma dupla função que a mensagem do Evangelho faz. Ela ensina a igreja, ela evangeliza a igreja, tempo após tempo, e ela afasta os falsos cristãos. Por quê? Porque serão evangelizados. As pessoas que vêm com a motivação errada para a igreja: vou vir porque não tem nada para fazer, vou dar um passeio na igreja. Muita gente faz isso. Tantas e tantas igrejas modernas, bonitas, cheirosas, templos e tantas coisas. Promoções disso, promoções daquilo, bazar depois, etc, etc. Ou seja, vão com a motivação errada, não vão com ouvir a palavra de Deus, não vão com o intuito de serem salvos, não vão com o intuito de conhecer as doutrinas, conhecer como leio a Bíblia, como eu devorar, o que é amar os irmãos, o que é o culto. As pessoas não estão preocupadas, muitos cristãos, os bodes, como Jesus ele menciona na sua parábola, do joio e do trigo. Muitos, irmãos, por isso que ele traz aquele choque de realidade, desculpa sair um pouquinho, mas que fala em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Numa parte do julgamento será um choque para muitos daqueles que professam a fé, porque muitos pensaram que estavam no caminho, mas nunca ouviram isso aqui, irmãos. Essa mensagem, a justificação, como foi pregado de manhã, mais cedo. Então essa é a dupla função. A pregação do Evangelho afasta essas pessoas. As pessoas saem: essa igreja não, está falando de pecado, que nada, agora não, isso é discurso de ódio, como vão dizer. Está bem na moda. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Seria ele discurso de ódio? As parábolas, se vocês pesquisarem, apontam mais para a condenação do que para a salvação. E uma das coisas que eu acredito que tem tão pouco na Bíblia do céu: porque Cristo vai estar lá, isso é suficiente, irmãos. Não precisa de muitas descrições. Só de você pensar que você estará com Ele, que nós estaremos com Ele, não é necessário descrever, apesar de Apocalipse traz algumas ideias disso. Então, meus irmãos, essa é a dinâmica da mensagem do Evangelho que precisamos pregar, ensinar, proclamar. E o apelo, para concluir, irmãos, 11h30, o apelo, não esse apelo que a gente ouviu e ouve muitas vezes: venha que Deus vai te curar, que Deus vai te dar um casamento, e assim mexe com as motivações. Porque eu sei que os falsos profetas, eles são e têm se espalhado de forma bem sutil agora, principalmente com a teologia do coaching, tem promovido isso muito na mente, no coração das pessoas. E tudo isso aqui nunca será abordado, nunca esses textos serão colocados, sempre outros textos, e ainda assim fora do contexto da realidade da alma das pessoas.
Romanos capítulo 10 é o apelo, irmãos. O apelo bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 3 ao 13. Vamos ler e pontuar e assim eu encerro. Romanos capítulo 10, versos 3 ao 13. Diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para aqui, lembra do início? Apontar a depravação total do homem, mostrar que eles são pecadores. Para que fim? Para deixá-los ali? Não. Para levarmos a Cristo. Por quê? Porque o fim da lei, a lei aponta para Cristo. É nele que a lei agora, vamos dizer assim, a nossa amiga. Podemos, na graça de Deus, cumprir a lei de Deus. Mas fora dela, ela é uma ameaça, ela é uma espada, irmãos. Então, o fim da lei é Cristo. Para a justiça, tá vendo? Justiça, imputação, como foi pontuado de manhã, imputação, atribuído, né? A justiça de todo aquele que crê. No Evangelho, os nossos pecados são transferidos a Cristo e a justiça de Cristo é transferida a nós. Não é que nós estamos sem pecados, mas o nosso estado agora é de justo, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Versículo 5, vamos voltar, capítulo 10 de Romanos. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo, do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Você vê o que é a boa obra, querendo adicionar algo, aquilo que Cristo fez, tentar, não, Senhor Jesus, eu preciso subir ao céu, preciso te entregar alguma coisa, preciso facilitar algo. Não, a fé não faz nada disso, não traz Cristo dentre os mortos, não traz Cristo ao alto. Não perguntes em teu coração, você não tem nada a oferecer, a ideia é essa, não perguntes no teu coração, quem subirá ao céu? É uma pergunta que ele faz. Aí versículo 8, porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí versículo 9, irmãos, o ápice desse apelo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha como é simples a mensagem, num abrir e fechar de olhos, em qualquer momento e lugar, uma pessoa ouvindo essa mensagem, ela pode crer, como foi bem dito na parábola do publicano, que foi justificado. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. O fariseu foi pulado e o publicano foi tocado, alcançado por Cristo, irmãos. Ou seja, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim. Aqui está, irmãos, o apelo bíblico. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não será confundido naquele grande dia. Somos filhos de Deus, teremos a eternidade, os céus dos céus, a união perfeita com o nosso Salvador. Nunca mais nós pecaremos, nunca mais sentiremos dores, nunca mais velórios, nunca mais notícias ruins, nunca mais a injustiça, irmãos. Por isso que Ele nos prometeu, Ele nos entrega de antemão uma nova pátria, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Versículo 12, concluindo o apelo: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo, irmão, e aqui eu concluo. Será salvo, irmãos. Então, essa é a dinâmica, é isso que as pessoas precisam, é essa mensagem que as pessoas precisam, e que Satanás muito inteligentemente sufoca, engana, distorce e distrai, até mesmo nós, muitas vezes,
Vivemos e convivemos, passamos por inúmeras pessoas, mas muitas vezes nós não proclamamos, não falamos. Em muitos dos casos é porque ainda a gente não sabe discorrer ou não sabemos como colocar, vamos dizer assim, essa mensagem ao coração dos homens, irmãos. E confiando em Deus, porque a salvação, como diz Sofonias, vem do Senhor. Esperar que Deus dê o crescimento, que Deus salve os perdidos, irmãos. Então aqui está, irmãos, eu concluo essa mensagem, que há tempos eu venho pensando, estudando e quis compartilhar com os irmãos. Vamos orar para que assim a gente encerre. E depois o irmão Diego trará alguns avisos. Olha, não. Ou então eu mesmo concluo. Eu trago os avisos. Pode ser? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra. Ó Deus, oramos, Senhor, que o Senhor nos capacite, Deus, nos dê ousadia e coragem, intrepidez, de proclamar e de anunciar, Senhor, o Teu Evangelho. Que o Senhor Deus possa continuar abrindo o coração daqueles que estamos evangelizando, ensinando, a começar pelos nossos filhos, parentes, vizinhos, amigos. Que o Senhor Deus possa, Pai, se forem os Teus eleitos, salvá-los, Senhor. Transformá-los, Senhor. Mudá-los, Senhor. Dá-nos graça, Deus. Ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, Senhor, quanto a essas verdades. Que possamos, ó Pai, esconder a Tua palavra, Senhor, em nosso coração, para não pecarmos, Senhor, contra Ti. Que possamos, ó Deus, termos ousadia, que toda a nossa timidez, covardia, seja, Deus, substituída por coragem, por intrepidez, por ousadia, Senhor, no Teu Espírito. Ó Deus, é o que nós oramos, Senhor. Ó Deus, oramos pela salvação daqueles que estão aqui, que ainda não creram, que ainda não se arrependeram, que ainda não mostraram frutos dignos de arrependimento, e por aqueles que nos ouvem, Senhor. Ó Deus, abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.